Hora de saber a previsão do tempo para o fim de semana, já na expectativa do sábado, do domingo, mas hoje a Defesa Civil emitiu um alerta severo para a Zona Sul aqui de São Paulo por causa da chuva. Camila Yunes chegando aqui com a gente, vou chegar até mais perto para falar sobre a chuva aqui em São Paulo. Olhei agora há pouco o site do CGE, foram 11 pontos de alagamento na cidade, só um ainda ativo. Camila, boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite para você, Thiago, boa noite a todos. Pois é, a Defesa Civil emitiu este alerta severo no início da tarde, ali por volta da 1h da tarde, para a Zona Sul da capital paulista e também para a região de São Caetano. Foram 46 milímetros de chuva ao longo do dia, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A gente até tem algumas imagens para mostrar, olha só, lá no Jardim Capelinha, na Zona Sul da capital paulista, olha a quantidade de água, Thiago, o carro ali, né, totalmente tomado pelas águas. Então foi uma chuva bastante forte, especialmente lá na região sul da capital paulista. Aqui mesmo na região da Avenida Paulista não foi um volume de chuva tão grande assim, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, né, em toda a região metropolitana de São Paulo, tivemos pelo menos 4 chamados para quedas de árvores e 17 chamados para enchentes. Então, esse é o cenário que a gente teve aqui na capital paulista. Lá no Vale do Paraíba, inclusive, Thiago, tem chovido bastante nos últimos dias, viu? Chuva volumosa e também provocando muitos transtornos por lá. É a mesma coisa que a gente sempre vê, e imóveis aqui sem energia. E aqui na Paulista, você falou, né? Começou a chover um pouco antes da 1h da tarde, mas passou rápido, fez até sol, depois voltou a chover de novo antes que eu estava chegando aqui na Jovem Pan e caiu uma chuva mais forte que eu tive que tirar o guarda-chuva da bolsa. E ainda bem que você trouxe o guarda-chuva, né, Thiago? Sempre, né? Trago sempre, né? Pois é. Para amanhã, a gente ainda também tem essa tendência de chuva. Aqui na capital paulista, nós tivemos esse volume de aproximadamente 46 milímetros. Houve um impacto no fornecimento de energia elétrica, aproximadamente 50 mil pessoas ficaram sem energia, mas agora eu acabei de olhar no site da Enel e tem ali cerca de 0,13% de toda a abrangência da região sem energia, o que eles consideram dentro da normalidade, né? Eles têm uma margem ali que eles consideram até cerca de 30 mil pessoas sem energia elétrica, eles consideram que está dentro da normalidade da operação. Então, ao que tudo indica, tudo se normalizou com relação a essas chuvas. Então vamos dar uma olhadinha aqui para o fim de semana, o que a gente pode ter amanhã. Vamos ver aqui no nosso mapa, olha só. A gente tem um ciclone extratropical, e aí falando lá para a região sul do país, Thiago, esse ciclone, ele está em alto mar, mas ele ajuda a fomentar essas instabilidades, mas não tem potencial para causar todos aqueles transtornos que a gente já viu acontecendo. E a tendência é que no final de semana ele se desloque ainda mais pelo oceano. Só que a gente tem uma frente fria lá na região sul do país que vai chegar também aqui ao sudeste e provocando chuva. Então, em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná e também aqui no estado de São Paulo, depois de uma semana com tempo mais seco em todo o território paulista. Tem condição de chuva mais forte aqui em áreas do sul e centro de Minas Gerais. Esses temporais vão avançando também pelo centro-oeste, áreas de Goiás, Mato Grosso e no norte do país também, Pará e Acre. Lá no litoral do Maranhão, a gente também continua com o cenário de alerta. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque lá no sul de Mato Grosso do Sul e também no norte do Paraná, o tempo fica mais firme e a umidade relativa do ar cai, viu? Fica abaixo dos 30%, como a gente já vem falando aqui ao longo da nossa programação. Em áreas aqui do interior de Pernambuco, da Paraíba, Sergipe, o tempo também fica mais firme. Thiago, agora vamos falar de temperaturas, porque olha só, para São Paulo nesses próximos dias, sábado e domingo, as temperaturas ficam mais elevadas. No sábado, máxima de 28, domingo, máxima de 29 e tem condição de chuva para os 2 dias, aquelas chuvas em formatos de pancadas que devem acontecer à tarde. Isso aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha lá no Rio de Janeiro, porque olha só, no Rio de Janeiro também tem condição de chuva e temperaturas elevadas. Sábado, máxima de 33 graus e no domingo, máxima de 35. É aquela chuva que deve acontecer também no período da tarde. Para as demais capitais, olha só,
Em Cuiabá, máxima de 29 graus. Para uma capital que é tão quente, Thiago, não está tão ruim assim. Não está tão ruim, né? Até porque a chuva traz aquele alívio, né? Tem condição de chuva lá em Cuiabá. São Luís, máxima de 30 graus, tem uma chuva passageira ao longo do dia. E em Porto Alegre, máxima de 27 graus. E olha só, a gente já tem um volume de chuva que é um pouco mais expressivo, quase 50 milímetros de chuva. Então, atenção lá em Porto Alegre, Thiago. Os gaúchos aí, calor, né? É isso, um pouco mais de calor. A tendência é essa, que nós devemos ter esse cenário de temperaturas um pouco mais elevadas, tem mais umidade no ar e também pancadas de chuva. Como a gente viu no nosso mapa, praticamente todo o país tem condição de chuva para esse final de semana. Não vai dar muita praia. Não vai. Daqui a pouquinho